Olá, boa tarde. Sou o Dr. Edivaldo, médico cardiologista aqui da cidade de Querência, Mato Grosso. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem importante. O pessoal vem perguntar para mim, avaliação cardiológica para cirurgia deve ser feita? É obrigatório fazer? Tem muito paciente que chega aqui e nem sabe o que é isso, né? É que eu vim fazer esse exame aqui. A gente senta e vai conversar com eles. Então, você sabe o que você está fazendo aqui? Não, só me disseram que eu tenho que fazer esse exame aqui. Aí eu vim para cá. Beleza, então, vamos conversar. A avaliação cardiológica antes da cirurgia, ela é importantíssima, porque aqui, nesse momento, a gente tem a oportunidade de ver qual é o risco que aquele paciente tem para ter alguma complicação grave durante a cirurgia. Exemplo, normalmente quando eles vêm com papel, o médico está perguntando para mim, doutor, qual é a possibilidade, qual é o risco do paciente José ter uma arritmia grave, ou um infarto, ou uma morte por conta do coração durante a cirurgia? Quero que você me diga qual é esse risco, tá? Aí, aqui durante a consulta, a gente vai perguntar várias coisas para ele, saber como que ele está, ver o eletrocardiograma dele, ver algum outro tipo de exame que tenha sido feito, né? Com isso a gente vai tentar estabelecer o risco. Muitas vezes a gente chega aqui, tem paciente que fala, quanto que é a tua pressão? Não, minha pressão está ótima, nunca tem problema nenhum. Aqui está 19/10 de pressão. A gente, então, calma aí, vamos ajustar essa pressão primeiro, vamos regular ela, vai ficar tudo bonitinho para a cirurgia. Ah, não, vem aqui, meu diabetes está alto demais. Não, vamos dar uma regulada. Isso tem que ser feito sempre na avaliação pré-operatória? Não necessariamente. Nós optamos por ser um pouco mais cautelosos e pela necessidade que tem aqui na região, a gente tenta mandar o mais arrumadinho possível para a cirurgia, ou seja, com uma pressão controlada, com diabetes controlado, com todas as outras coisas que possam vir a dar prejuízo, nós optamos por regular elas antes da cirurgia. É para todo mundo? Não, se precisar, faz, né? A regulagem, né, no caso, eu tô falando. Agora, a avaliação pré-operatória é para todo mundo? Sim, como eu disse, tem gente que chega aqui e não tem diagnóstico de pressão, começa a ter. Tem gente que chega aqui e não sabe que tem um sopro no coração e é diagnosticado. Então, com isso a gente consegue organizar, não apenas antes da cirurgia e dizer o risco da cirurgia, mas também para depois da cirurgia. Por exemplo, um paciente que tem algum problema já crônico que você precisa que depois da cirurgia tem que ser regulada a medicação, tem que ser feita uma avaliação com um cardiologista depois da cirurgia ou internamento em UTI. Então, tudo isso a gente consegue colocar no parecer para que o médico, com uma conversa minha com o cirurgião, né, aí ele vai entender, olha, esse paciente é um paciente de um risco baixo, tá bem tranquilo, não vai ter problema nenhum. Ou não, esse paciente é um paciente de risco alto, é importante a gente ter alguns cuidados a mais com ele. Ou se não, esse paciente tem risco baixo, a gente tem que fazer algumas regulagens das medicações antes, regular as medicações depois da cirurgia, né? Então tudo isso a gente consegue fazer que o procedimento seja o mais tranquilo possível. Um chefe uma vez falou comigo que assim, fazer cirurgia é igual quando o carro entra numa curva. Você tem que entrar na velocidade certa, na posição certa, no lado certo, para que depois você consiga fazer a curva bem bonitinho e depois lá do outro lado você consiga sair tranquilo, né? Então a ideia da cirurgia é essa, para que ela tenha um mínimo de risco depois, a gente consegue regular antes da cirurgia. Então, um abraço, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.